agora, nessa videoaula, a gente vai falar sobre alguns aspectos de UTI neonatal e pediátrica, tá? Espero que vocês aproveitem. Então, pessoal, a gente vai tratar a temática de fisioterapia neonatal e pediátrica. E especificamente, a gente vai falar de alguns recursos fisioterapêuticos que são utilizados na UTI neonatal e pediátrica, algumas questões que a gente deve conhecer e que aparecem muito em prova de concurso, tá? Então, a gente vai passar aqui uma série de instrumentos, uma série de recursos que a gente usa para tratamento, tá? E nessa série de recursos, a gente vai dando os toques principais em relação à questão da criança, à questão do neonato, tá bom? Então, vamos só dar uma acompanhadinha aqui para a gente poder adquirir esse conhecimento, lembrando que esse conteúdo aparece com certa frequência nas provas. Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro recurso que a gente vai falar é a oxigênio-terapia, tá? E a oxigênio-terapia, ela se trata da administração, a gente está com saiu aqui, pessoal, com uma alteração de formatação, tá? De oxigênio acima da concentração de gás ambiental normal. Então, a gente sabe que no ar ambiente, a porcentagem de oxigênio, de O2 no ar, é de 21%, tá bom? E na oxigênio-terapia, gente, a gente vai fornecer para o paciente aquilo que a gente chama de FiO2 maior que 21%, que é a fração esperada de oxigênio. Então, vai ser verificada a necessidade, a gente vai falar quais são os pontos principais que a gente tem para verificar, que a gente deve verificar, e a partir dessa verificação, a gente vai ofertar esse conteúdo de oxigênio extra para o nosso paciente, tá bom? Bem, principal foco, manutenção da oxigenação, tá? Do paciente, correção de hipoxemia, diminuição da carga de trabalho cardiopulmonar por meio da elevação dos níveis alveolares e sanguíneos de oxigênio. Então, pontos principais, pessoal, aqui, ó, 1, manutenção da oxigenação tecidual. 2, correção de hipoxemia, diminuição da carga de trabalho cardiopulmonar, tá? 3, elevação dos níveis alveolares e sanguíneos de oxigênio, que foi identificado, então, que houve falha, que houve problema, né? E que o paciente precisa, então, receber esse conteúdo a mais. Algumas outras características importantes, tá? Para que o oxigênio possa ser administrado, pode ser usado os catéteres subnasais, as máscaras faciais com e sem reservatório, mas dentro da UTI neonatal, principalmente o capacete de UDI, tá bom? Então, máscara de UDI, capacete de UDI, tem várias nomenclaturas diferentes. Mas só para a gente entender que quando a gente está com o paciente, né, muito pequenininho, neonatal, geralmente é esse capacete que é utilizado. Então, pessoal, só para a gente ter uma ideia, esse aqui é a forma desse capacete, ó, uma cúpula que fica, né? Que a cabecinha da criança fica ali dentro, e ali dentro dessa estrutura, então, é fornecido essa oxigenação a mais, tá? Esse reforço a mais de oxigênio. Bem, professora, e o catéter? Não, o catéter nasal pode ser utilizado, as máscaras também. Quando a gente estuda no adulto, né, a gente vai dando várias características deles, né, daqueles que têm baixo fluxo, alto fluxo, mas só para a gente entender a realidade na neonatologia, tá? Bem, o cuidado deve ser tomado, pessoal, na dose do oxigênio que é oferecido, principalmente na UTI neonatal, tá bom? Então, o que acontece, tá? Se a gente faz um uso inadequado da oxigênio-terapia, a gente pode ter problemas que advêm desse excesso de oxigênio. Então, a gente sabe que hoje a gente tem lesões chamadas de lesões por hiperóxia, tá? Hiperóxia é o quê? Excesso
de oxigênio. Por isso que tem que ser muito bem verificado, muito bem aplicado, para que a gente não corra o risco de, ao invés de estar produzindo apenas efeito benéfico, a gente também produz os efeitos que são ruins, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, tem algumas complicações da oxigenoterapia que estão muito relacionadas a essa questão que eu disse para vocês, que é esse excesso, essa parte excessiva de fornecimento de oxigênio. Então, particularmente, gente, tem duas doenças. A primeira, que é a retinopatia da prematuridade, tá? Que vai aparecer aqui para vocês. Nessa condição, gente, a criança chega a perder a visão. E é uma das principais causas de déficit visual que a gente tem dentro da realidade da pediatria, da criança. Então, a retinopatia da prematuridade está ligada a crianças, né, recém-nascidos pré-termos, com menos de 36 semanas de idade gestacional e que recebem uma quantidade excessiva de oxigênio, e isso vai provocar uma série de alterações lá na retina que leva à cegueira, tá? Também, gente, tem um quadro que chama displasia broncopulmonar, que também está aparecendo aqui, que é um quadro também relacionado a uma FiO2 muito alta. Então, excesso de oxigênio, tá bom? Então, só para a gente entender que ótimo, a oxigenoterapia excelente, já salvou milhares de vidas, mas ela deve ser muito bem empregada, especialmente nas condições de UTI neonatal, tá bom? Especialmente, gente, mas não entendam que é exclusivamente, especialmente, tá? Bem, voltando aqui, objetivo da técnica, tá? Pessoal, só peço desculpas que saiu aqui a formatação, desformatou, tá bom? Mas a gente consegue entender bem o sentido, tá bom? Objetivo da técnica, manter a saturação periférica de oxigênio em um nível adequado à situação clínica do paciente, tá bom? Então, pessoal, um dos principais pontos que a gente tem, vou resumir aqui do ladinho, ó, manter a saturação de O2, que é aquele que a gente verifica pelo oxímetro, oxímetro, tá bom? Bem, manter PaO2 em valores satisfatórios. Então, a gente vai colocar aqui, ó, manter a PaO2. Esse aqui a gente verifica na gasometria, ok? Promover repouso da musculatura acessória da respiração e alcançar os valores de saturação ideais. Por quê, pessoal? Então, quando a gente tem baixa de oxigênio, a gente passa a utilizar muita musculatura respiratória, principalmente acessória. Então, diminuir essa necessidade da musculatura acessória. Lembrando que o uso excessivo da musculatura acessória, ela pode gerar fadiga, tá? E ela pode gerar até uma parada respiratória. Então, para a gente ter ideia do cenário total, do porquê que é importante a gente ter esse cuidado, tá bom? Por isso que eu disse, é uma técnica nobre, ela é muito necessária, tá? Guarda aí no seu livrinho, né, no seu caderninho de revisão, esses aspectos que eu tô destacando aqui para vocês, porque isso cai mais nas provas de concurso, mas a gente vai entendendo o todo também, tá? Bem, quais são os níveis de saturação ideal ou ideais que a gente tem? Então, a gente estuda muito no adulto, que tem que estar sempre para cima de 90, certo? Então, daqui a pouquinho eu vou fazer até um quadrinho aqui do lado que eu vou falar do adulto. Mas para o recém-nascido, pessoal, como é que funciona? Olha só. Então, a saturação ideal para o recém-nascido pré-termo é entre 85% e 92%. Beleza? Eu tô com 85% e eu tô chegando no máximo a 92%, ok. Eu preciso de 100% de saturação? Não, tá?
E a saturação ideal para o recém-nascido a termo ou pós-termo varia de 88% a 95%. Então, a partir de 88%, ok, alcancei 88%, ali que o uso do oxigênio suplementar tá jóia, até 95%, tá? Pessoal, rapidinho, o recém-nascido, né, o bebê, ele passa por um estado de uma hipóxia fisiológica dentro do útero materno. Hipóxia fisiológica, não causando lesão, tá? Isso acontece por quê? Porque quem respira é a mãe, né? E a mãe, ela tem que dividir esse oxigênio dela com o bebê. Então, na verdade, tanto a mãe quanto o feto, ele passa, né, por uns níveis menor de oferta de oxigênio. E aí o recém-nascido pré-termo, ele já vai estar mais habituado ainda a essa hipóxia fisiológica e até por conta disso não precisa chegar a 100%, tá? E valores de oxigênio terapia, né, de FiO2, que vão levar uma saturação maior que esses valores que eu disse, elas podem gerar, sim, aqueles problemas de hiperóxia, beleza? Então, ó, só para fazer um quadrinho aqui, o padrão que a gente tem no adulto, em geral, eu acho que até tem ali na frente, tá, pessoal? Mas o padrão que a gente tem no adulto, hoje em dia, vou dizer assim, ó, no adulto normal, que é um sem doença, tá? O padrão ideal é de 90% até 94% para suplementação de O2. Então, eu tô aqui, Mara, tô aqui, daí eu tive uma pneumonia, eu tô saturando 85. E vão colocar para mim no hospital uma suplementação de O2, oxigênio terapia. Eu não tenho uma doença respiratória, pessoal, então, para mim, se chegar a 90, ok. De novo, precisa chegar a 100? Não precisa, tá bom? Bem, e também, pessoal, para pacientes com DPOC, é aceito de 88 a 92, tá bom? Isso segundo o último consenso que a gente teve, que foi agora em 2018. Então, guardem isso. Tudo isso que eu tô falando aqui cai bastante nas provas, tanto de adulto quanto de criança, tá? Mas a gente tem valores de referência também para o recém-nascido. Bem, vamos lá. Indicações, tá? Então, essas indicações aqui são gerais, pessoal. Então, pacientes com PaO2 menor que 60 e saturação menor que 90 em ar ambiente. Asterisco aqui, tá? Ó, vou voltar aqui. A realidade para recém-nascido pré-termo é essa, ok? Saturação de O2 menor que 88. Isso aqui, pessoal, para os pacientes que têm aquele quadro respiratório, tá? Não é o caso do nosso paciente aqui da UTI NEO. Nosso paciente da UTI NEO, ele está aqui. Infarto agudo do miocárdio, que também não é o nosso caso. Intoxicação por gases, como monóxido de carbono. E envenenamento por cianeto. Então, essas três condições aqui, gente, são condições que independem dos fatores aqui em cima, tá? Então, é utilizado para o infarto agudo do miocárdio, para intoxicação por monóxido de carbono e por envenenamento por cianeto, oxigênio terapia, como uma forma de tratamento complementar, tá bom? Opa, desculpa. Um outro instrumento que a gente tem de recurso dentro da UTI neonatal é o CPAP. Vou falar dos principais, tá, gente? Então, guardem aí. Oxigênio terapia, beleza, já foi. CPAP. Todo mundo já deve ter ouvido falar do CPAP e deve ter ouvido falar do CPAP relacionado à UTI neonatal. O CPAP, gente, é um dos principais recursos que a gente tem dentro da UTI neonatal quando a gente fala de ventilação não invasiva. Tá? Então, o CPAP é uma forma de aplicação de ventilação não invasiva. Quando a gente fala em CPAP, a gente está falando de uma pressão contínua nas vias aéreas. Então, é ofertado, tá? Vou falar assim, a grosso modo, um jato de ar contínuo nas vias aéreas. Tanto quando o paciente está fazendo inspiração, quando ele está fazendo expiração. Então, tem sempre um ventinho, um jatinho de ar vindo, tanto na ins quanto na ex, e de forma contínua. Ou seja, se na ins é dado uma pressão
positiva de 6 milímetros de mercúrio, na ex também você tem uma pressão positiva de 6 milímetros de mercúrio. Entenderam? CPAP é contínuo, tá? Então, vamos lá. Trata-se de um modo de ventilação assistida que proporciona pressão positiva contínua nas vias aéreas, podendo se aplicar de forma não invasiva pelo uso de uma pronga nasal, de uma máscara facial, tá? Isso aqui, pessoal, tanto para pediatria como adulto, com o objetivo de alcançar os valores de saturação ideais, tá? Então, o CPAP, pessoal, como ele dá, por exemplo, uma pressão de 6 milímetros de mercúrio, vou deixar só 6. 6 na ins e 6 na ex, durante a inspiração, ele ajuda o ar a entrar, e durante a expiração, essa resistência ajuda o ar a entrar nas vias aéreas. Durante a expiração, ele ajuda manter os alvéolos abertos, tá? Então, como a gente tem a resistência para aquele ar, o ar entrou, o alvéolo encheu. Como tem resistência na saída, isso vai gerando uma pressão que ajuda a manter esse alvéolo aberto por mais tempo. Então, ele é tratado para melhorar a saturação, uma vez que melhora as condições pulmonares, tanto de aporte, né, de ar, para que esse ar vença uma possível resistência que está tendo ali na via aérea, quanto na saída, essa manutenção do alvéolo aberto por mais tempo. Alvéolo aberto por mais tempo significa o quê? Que o oxigênio que está ali vai ter mais tempo de passar para a corrente sanguínea. Passando para a corrente sanguínea é a missão que a gente quer, né? Aumenta a saturação, que é o oxigênio que está circulando aqui no nosso corpo. Vamos ver os objetivos, gente. Manter as trocas gasosas adequadas, aliviar o trabalho da musculatura respiratória, diminuir o consumo de oxigênio, permitir a aplicação e a terapêutica específicas, tais como sedação e bloqueio neuromuscular, aumento do volume pulmonar, prevenção ou reversão de atelectasias, diminuição da pressão intracraniana, estabilização da parede torácica, isso. São esses aqui, então, os objetivos principais que a gente tem. Então, qualquer situação que o paciente ele tenha a necessidade de corrigir uma dessas situações, pode ser aplicado. Aqui fala, né, fazendo paralelo que a gente estava falando ali, diminuir o consumo de oxigênio, que é uma possibilidade de, como falei para vocês, o alvéolo fica aberto por mais tempo, desse oxigênio passar de uma forma facilitada para a corrente sanguínea, tá? E com isso, pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse paciente vai precisar ter uma FiO2 menor. Ai, professor, o CPAP ele é utilizado com ou sem oxigênio? Ele pode ser utilizado tanto com como sem oxigênio, tá bom? Oxigênio a mais, né? Oxigênio suplementar. Então, a gente pode ficar com aqueles 21%, que é o que está aqui no ar ambiente, ou pode ser colocado a mais. Mas como o alvéolo fica aberto por mais tempo, vai precisar de menos oxigênio do que uma situação onde o paciente tenha, por exemplo, uma condição daquele alvéolo estar mais fechadinho, tá? Bem, indicações, tá? Aqui não ficou bom, mas vamos lá. Pacientes com insuficiência respiratória que necessite de auxílio pressórico para efetivação da ventilação e das trocas gasosas. Nos casos, por exemplo, de hipoxemia persistente após oferta de O2. Tá? Então, vou trazer aqui, pessoal, para a gente ficar mais fácil, já que não ficou muito bom, tá bom? Olha só, para o paciente que precisa de auxílio pressórico, tá? E eu disse para vocês, olha, presta atenção nisso aqui, por favor. Auxílio pressórico é tanto aquela ajuda para o ar entrar, quando vem, né, o arzinho a mais na ins,
para vencer, por exemplo, uma resistência do sistema. Como também ajuda o pressórico, pessoal, é para aquela questão de manter o alvéolo mais aberto quando o ar vai sair, tá bom? Então, isso é manter ajuda pressórica, tanto na ins quanto na ex, tá? Vamos lá. Quando o paciente tem hipoxemia, mesmo com oxigênio terapia. Então, tem alguns casos que o paciente chega para a gente, né, tá lá, e que mesmo com o uso da oxigênio terapia, né, que a gente falou agora há pouco, ele ainda não mantém aqueles níveis basais de saturação. Então, significa, pessoal, que tem mais coisinhas acontecendo naquele pulmão e que precisam ser tratadas, tá? Porque, assim, a oxigênio terapia, ela tem um aporte maior de O2, beleza, tá? Mas, para esse O2 chegar lá na corrente sanguínea, você tem que fazer o quê? Inspirar, esse ar passar do alvéolo para o capilar e expirar, tá? Então, às vezes, o paciente precisa de mais auxílio do que só o suplemento de oxigênio. Bem, pacientes com diagnóstico de taquipneia transitória do recém-nascido, tá? Taquipneia transitória do recém-nascido. E pacientes com diagnóstico de apneia da prematuridade. Apneia da prematuridade, tá? Pacientes, pessoal, em desmame da VNI abaixo de 1.500 gramas, então, após a extubação da ventilação mecânica em recém-nascidos de muito baixo peso, tá? Com menos de uma semana de ventilação mecânica, ou após técnica de Ensure, que é uma técnica para fazer recrutamento alveolar. Tudo bem? Desculpa. O que mais que a gente tem que saber? Então, ó, padrões básicos para admissão. Isso aqui também cai nas provas, tá? O que é um parâmetro mínimo que você pode utilizar ali para começar o CPAP? 6 a 8 litros por minuto, tá? A PIP de 5 a 8, na verdade, lembrar que o CPAP, né? Se for 5 de entrada, é 5 de saída. Se for 6 de entrada, 6 de saída e assim por diante. FiO2 entre 88 e 94. E a FiO2 menor possível para manter a oxigenação, tá? Então, olha só, a FiO2 necessária para manter a saturação, no mínimo, entre 88 e 94, que é aqueles parâmetros, e a menor possível para manter, então, essa oxigenação. Então, aqui a gente vai trabalhar, não tem uma receitinha de bolo, mas é um começo que pode ter para aplicação do CPAP. Contraindicações, pessoal. Traumas ou deformidades na face, ausência de reflexo de proteção das vias respiratórias, instabilidade hemodinâmica, hemorragia digestiva alta, pneumonia ou pneumocele, paralisia de cordas vocais, infecções das cavidades nasais, cirurgias na região do esôfago recentes, falência respiratória, pneumotórax, pneumomediastino, pneumoperitônio, importante ou não drenado, tá? Então, a gente até usa, pessoal, por exemplo, no tratamento de pneumotórax, o CPAP ou o BiPAP, né? A diferença do BiPAP, disso tudo que a gente falou até agora, é que o BiPAP, ele tem níveis diferentes, né? De pressão de entrada e de saída, tá? E o CPAP é o mesmo nível. Então, se o paciente, para o tratamento do pneumotórax, você só vai usar quando já tiver drenado, se tiver uma fístula fechada, porque senão na hora que você jogar oxigênio lá, né, com pressão, esse ar vai passar ali para a pleura e vai aumentar o pneumotórax, tá? Então, a gente usa para reexpansão pulmonar, o CPAP, o BiPAP, mas só depois que esse pneumotórax ele tiver drenado, tá bom? O que mais que a gente tem de recurso? Então, a gente falou de oxigênio terapia e de CPAP. Hiperinsuflação manual e aceleração do fluxo expiratório. Então, essa técnica aqui, pessoal, é uma técnica que procura aumentar o fluxo, o pico de fluxo expiratório em relação ao pico de fluxo inspiratório.
é um mecanismo que facilita o deslocamento das secreções das vias aéreas de distais para proximais, tá? Então, uma técnica de higiene brônquica. E a hiperinsuflação manual é realizada com o AMBU, enquanto a aceleração do fluxo expiratório é promovida com estímulos manuais, tá? Então, a hiperinsuflação manual, a gente usa o AMBU e a aceleração do fluxo expiratório com cinesioterapia. Muitas vezes é associada essas duas técnicas, então, de fazer o uso do AMBU e também de fazer manobras no tórax para auxiliar nessa expiração. E aqui, pessoal, um último foco que a gente tem, que é de extrema importância, que cai muito em prova de concurso, é em relação ao posicionamento dos recém-nascidos dentro de uma UTI pediátrica. Então, presta muita atenção nessa parte, é uma parte extremamente importante. Não que as outras não sejam, a gente destacou aqui todas as principais, tá? Mas eu tô falando para vocês que essa parte aqui é uma parte que as bancas costumam cobrar bastante. Então, vamos lá. Posicionamento funcional terapêutico, tá? Só para a gente fazer uma fundamentação. Com a maior sobrevida dos recém-nascidos prematuros, que permanecem por um período prolongado na unidade de terapia intensiva neonatal, é fundamental mantê-los em uma só postura, evitar mantê-los em uma só postura, né? É vital, gente, é vital que a gente mantenha uma mobilidade para esse paciente, mesmo que seja em relação a diferentes posições que ele vai permanecer, tá? Então, alterar o decúbito com frequência é um ponto. Posicionar corretamente bebê são procedimentos que são benéficos tanto para o aparelho respiratório quanto para o desenvolvimento neurosensorial e psicomotor, além de proporcionar maior conforto e evitar escaras. Tá? Então, o posicionamento aqui é bem mais fácil do que no adulto, né, gente? Por uma questão até do tamanho, do peso e tudo mais. E é muito benéfico, é muito importante. Então, os benefícios são muito grandes, respiratórios, sensoriais, de desenvolvimento, que essa criança vai passar depois por todas as etapas do desenvolvimento neurosensório, psicomotor. E é importante que a gente faça, então, tenha esse cuidado. Tá? Bem, o cuidado postural está diretamente relacionado à melhoria na assistência do recém-nascido pré-termo para contribuir na regulação de funções fisiológicas, proporcionar estabilidade e redução dos gastos de energia. Também, pessoal, a gente tem que pensar que um dos primeiros desafios enfrentados por esse recém-nascido, né, principalmente os que nasceram extremamente prematuros, né, de muito baixo peso, é a necessidade de lidar com a organização da sua postura no ambiente extrauterino. Até porque, quando ele estava no ambiente uterino, ele estava no ambiente contido, que tinha contato, né, das paredes, contato do líquido amniótico, e que ele ficava numa posição que é a posição de conforto. Quando sai para o mundo exterior, ele tem que se reorganizar dentro da outra realidade, que é a de ter muito espaço, tá? E aí, quando a gente pega o recém-nascido pré-termo, a gente vai ter que ter mais cuidado. Muitas vezes ele é incapaz de fazer o seu próprio ajuste. Muitas vezes o tônus dele ficou um tônus baixo. A gente sabe que o recém-nascido a termo é um recém-nascido que nasce com um tônus aumentado, postura flexora. Então, essas questões de posicionamento vão ser um auxílio para que ele consiga essa regulação, tá? Bem, nesse sentido, a criação de limites e apoios para assegurar a contenção e oferecer a sensação de segurança, assim como incentiva a movimentos de flexão, são de extrema importância para o recém-nascido, tá? Opa, cortou aqui. Para tudo isso, pessoal, além das questões respiratórias, a questão toda de organização. Bem, nesse sentido, o posicionamento terapêutico deve promover a contenção e a adaptação ao ambiente extrauterino,
Desenvolver a flexão para um padrão postural de movimentos semelhantes ao recém-nascido a termo saudável. Otimizar a estabilidade fisiológica e organização neurocomportamental. Facilitar a colocação das mãos na linha média. Manter o alinhamento articular. Prevenir assimetrias posturais e o desenvolvimento de padrões de posturas anormais. Então, muito do que a gente vai fazer aqui, né, nesse momento, muito da atenção que a gente vai dar para esse paciente vai ser importante para que depois ele consiga ter sucesso, para que ele consiga realmente se desenvolver no seu maior potencial possível, tá? Então, a gente está pensando, claro, na sobrevida desse paciente, né? Dele conseguir superar essas dificuldades iniciais e chegar até um período que ele consiga ter alta de uma UTI neonatal, mas que depois a gente tem que pensar em todo o desenvolvimento que essa criança vai ter e que esse posicionamento inicial ele pode ser de extrema relevância para que ele alcance esse objetivo, tá? Bem, os posicionamentos terapêuticos devem, vamos aqui, estimular a exploração do ambiente, a exploração visual do ambiente, mantendo a cabeça na linha média, né? Principalmente para evitar o RTCA, tá? Facilitar o desenvolvimento do controle de cabeça, auxiliar o movimento antigravitacional, estimular a exploração, aqui repetiu, desculpa, o controle de cabeça, o movimento antigravitacional, encorajar as habilidades motoras e reflexas do tônus postural e promover a interação familiar, tá? Então, pessoal, tudo isso a gente traz para vocês como formas que a gente tem importantes para a gente pensar no bem-estar desse recém-nascido, tá? Então, vamos ver as principais posturas que a gente tem, que vai ser a posição supina, a posição prona e os decúbitos laterais, tá bom? Então, posição supina, tá? A posição supina é essa que vocês podem ver aqui na imagem, né? Pacientinho, bebezinho de barriga para cima. Aqui mostrando já uma série de reforços aqui, ó, para dar segurança, estabilidade, posicionar direitinho o paciente, tá? Ali, para que ele se sinta seguro, ele se sinta acomodado. Quando tem essa vista aqui, ó, a gente consegue perceber, né, os rolinhos laterais, os apoios, tudo isso, gente, procurando deixar a cabecinha, ó, alinhada na linha média, tá? Aqui, melhor que essa posição que está o bracinho da boneca, é uma posição onde os bracinhos fiquem mais também alinhados na linha média, evitando extensão dos membros inferiores, porque a flexão é um padrão importante, tá? No recém-nascido, a gente tem o padrão flexor, tá? Bem, é a postura menos favorável do ponto de vista respiratório, tá? Dificulta a incursão diafragmática e proporciona um acoplamento tóraco-abdominal ineficiente, o que pode piorar a ventilação e oxigenação. Então, embora seja uma das posturas que a gente mais veja dentro, né, de ambientes hospitalares, a posição supina, falando tanto para adulto como para criança, não é uma posição boa para o sistema respiratório. Bem, o que a gente tem que saber mais, tá? A permanência por tempo prolongado na posição supina favorece a presença de deformidades posturais, como encurtamento na cadeia muscular posterior, retração dos ombros, abdução e rotação externas dos membros superiores e inferiores. Agora, pessoal, tempo prolongado, tá? Só fazendo um parênteses aqui, importante ressaltar que extremamente relevante a mudança dos decúbitos, tá bom? Mas a gente vai ter limitações em todos eles. E a posição supina, apesar de ser aquela que mais facilmente a gente vê, né, que é deitado de barriga para cima, também é uma que tem algumas repercussões muito negativas. E por isso até a gente tem que tomar o dobro de cuidado com os posicionamentos que a gente estava dizendo. Bem, recomendações para essa postura, pessoal: manter a cabeça na linha média, dar suporte na região do ombro, coxim, prevenindo retrações, colocar rolinhos embaixo da perna para promover a flexão do quadril das pernas,
Colocar a coxinha lateral em forma de U, que forma um ninho, apoiando todo recém-nascido e mantendo em contenção, tá? Então, se for utilizar, preferencialmente seguir essas recomendações aqui, que vão ser importantes. E quando a gente olha, né, nessas figuras, vou apagar aqui para a gente poder ver direitinho, é o que a gente consegue observar que está sendo feito como um padrão correto para a postura supina, tá bom? Bem, mas a gente tem uma outra postura, que é uma postura que é considerada muito boa para questões respiratórias, mas que também tem suas dificuldades, que é a posição prona, tá? Posição prona, a gente pode ver aqui, ó, barriguinha para baixo, tá? Vamos ver características, ó. Então, ela está contraindicada para recém-nascidos com quadro de distensão abdominal grave, pós-operatório imediato de cirurgia abdominal ou cardíaca, presença de catéter umbilical ou qualquer situação que possa causar desconforto ao paciente, tá? Uma das dificuldades da posição prona, pessoal, tanto na UTI infantil quanto no adulto, é justamente a quantidade de acessos que esses pacientes têm. Então, muitas vezes, eles têm que ter um acesso central, eles têm tubo, eles têm o tubo para respirar, tem a sonda nasogástrica, ou às vezes já tem até a GTT, né, para alimentação. Então, isso tudo são fatores limitantes que a gente pode ter, além de características das doenças também, tá? Mas isso não tira a importância da posição prona. A posição prona, é a que mais cai em prova de concurso, tá? Presta atenção nisso. E ela tem os seus benefícios. Então, vamos lá. Recomendações para essa posição. Utilizar conchins em formas de rolo para elevar o tórax e facilitar a dinâmica diafragmática. Manter a cabeça lateralizada e alinhada com o tronco, tá? E realizar mudanças frequentes da lateralização da cabeça. Posicionar os membros superiores e inferiores em flexão, evitando a abdução e a rotação externa. Manter as mãos próximas à face do recém-nascido, na linha média, para facilitar o acesso da mão à boca, que a gente sabe também que é uma característica da criança e que é importante para o desenvolvimento, tá? Mas ressalto para vocês que para recrutamento alveolar, para melhora da função respiratória, a posição prona é uma das melhores, tá? Tanto que muitas vezes, quando tem aquelas síndromes de angústia respiratória muito graves, a posição prona é aquela que vai realmente ajudar na expansão, vai ajudar na recuperação daquele pulmão, beleza? Vamos lá. E os decúbitos laterais, né? Então, aqui a gente tem, né, o bebezinho deitadinho de lado, ajeitadinho, tá? Ele tá aqui, né, com uma prona nasal, recebendo aqui oxigênio. Aqui a gente tem outra figura, né, com esse polvo, né, que ficou bem famoso dentro das UTIs neonatais, que é um apoio que dá para essa criança, tá? Bem, os decúbitos laterais não apresentam efeitos deletérios no que diz respeito à oxigenação e à ventilação. Auxiliam a expansibilidade torácica do lado oposto ao apoiado e fortalece a musculatura intercostal, tá? Então, esse ladinho aqui, pessoal, que tá aqui para cima, é o que vai ter maior expansibilidade. Por isso que é importante mudanças frequentes de postura, tá? Então, pessoal, aqui deitou de ladinho e fica essa costela, né? Vamos supor assim. Deitei do lado de cá, a costelinha de baixo, né, o ladinho de baixo vai trabalhar fortalecimento, porque vai ter uma resistência, e o de cima vai melhorar a expansão. E aí você troca para o outro lado depois, vai fazendo esse revezamento para que possa, então, ter uma melhora em toda essa fisiologia, tá? Vamos lá. A posição lateral é importante para o desenvolvimento neurosensório, motor e psicomotor, e favorece a auto-organização e a simetria. A simetria. Pessoal, olha o tanto de apoio que tem aqui, né, para a gente ver na imagem, o apoiozinho na perna, o bracinho posicionado, ó, próximo à linha média,
mais próximo da face, o tronco que já fica mais em posição de flexão, tá? As perninhas em flexão. Isso aqui, pro recém-nascido pré-termo, é importante. Gente, eu vou falar de novo. Por quê? Porque o recém-nascido a termo, normal, né? Que não teve outro problema, é um recém-nascido que geralmente nasce num padrão, que sai, né, da barriga da mãe e adota um padrão de flexão, inicialmente. Com o tempo, essa flexão vai perdendo espaço e ele vai ganhando a extensão voluntária. O recém-nascido pré-termo, muitas vezes, não teve o tempo suficiente dentro da barriga da mãe para adquirir esse tônus flexor e ele nasce molinho, ele nasce com hipotonia. E aí precisa, então, desse auxílio todo para a organização. Vamos lá, recomendações para a postura de decúbito lateral. Inserir um bloco posterior atrás da cabeça, do tronco e das coxas. Manter os membros superiores e inferiores levemente flexionados e na linha média. Manter a cabeça totalmente lateralizada e alinhada com o tronco. Manter os ombros alinhados e paralelos à pelve. E alterar os lados periodicamente no intuito de evitar alterações posturais e respiratórias, tá? Pessoal, então aqui a gente traz, né, uma série de detalhes que são muito importantes, tá bom? E aí, gente, olha, esse próximo slide aqui, ele é muito importante, tá bom? Então, presta atenção, procura gravar as informações, porque são informações que vão trazer aspectos de vantagem e desvantagem de cada posição, e muitas vezes nas provas é isso que vai aparecer, tá? Como ele é um quadro muito pequenininho, vamos aproximar aqui na tela para a gente conseguir ver melhor, tá bom? Então, pessoal, posição supina. Supina é barriga para cima, tá? Vantagens. Bom posicionamento da cabeça. Acompanha comigo, tá? Boa visualização e posicionamento de cânulas, orotraqueal, drenos, catéteres. Boa visualização do recém-nascido. Então, são vantagens desse posicionamento na posição supina, tá? E as desvantagens? Aqui, ó. Acompanha comigo. Maior frequência de movimentos assincrônicos tóraco-abdominais. Retração dos ombros, hiperextensão cervical, abdução e rotação externa das extremidades, ok? Que são padrões, pessoal, que vão atingir tanto ruins, né? Tanto o sistema respiratório como o sistema motor, tá? O desenvolvimento motor. Posição prona, atenção, tá? Essa aqui é a que cai mais, atenção. Vantagens. Aumento da zona de aposição diafragmática ao longo da parede torácica, então facilita a ação do diafragma. Estabilidade direta da parede anterior do tórax. Minimização das distorções torácicas, das assincronias. Aumento da capacidade residual funcional, muito importante, né, gente? Principalmente se a gente lembrar que esse paciente tem déficit de surfactante, que age para manter o alvéolo aberto, né? Postura flexora favorecida e o recém-nascido permanece em mais tempo em sono tranquilo e chora com menos frequência, tá? Desvantagens: menor visualização do recém-nascido, pode alterar a resistência ao fluxo aéreo por deformação das vias aéreas superiores e do tubo endotraqueal, tá bom? E o lateral, gente? No lateral, a gente vai ter a seguinte característica. Presta atenção no que está escrito aqui, tá? Olha só. Não tem desvantagem, né? Olha que interessante. Não tem desvantagem. Então, vamos ver a vantagem, tá? Sem efeitos deletérios na ventilação e na oxigenação, favorece o esvaziamento gástrico, principalmente no decúbito lateral à direita,
Favorece o alinhamento médio, que é aquela questão da mão-boca, que é um processo importante no desenvolvimento. E favorece o desenvolvimento de auto-organização e de simetria, tá bom? Então, pessoal, nesse quadrinho a gente tem principais vantagens e desvantagens, tá? Isso cai muito nas provas, fique atento. E para chamar a atenção de vocês, né, que todos eles, né, tirando o lateral, mas assim, o prono-supino vai ter suas desvantagens, mas todos têm benefícios, mas que é essencial também a mudança de decúbito, né? As alterações de decúbito vão ser importantes para que você mantenha uma boa dinâmica de todo esse sistema, tá? Pessoal, a gente tratou então aqui de recursos importantes dentro de uma UTI neonatal e pediátrica, né? Para recursos fisioterapêuticos que a gente utiliza, tá bom? Esses são os principais. Muito importante para as provas de concurso. Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais!